continuação da nossa aula sobre a Idade Média. A aula anterior falamos sobre a Alta Idade Média. Nesta aula trataremos da Baixa Idade Média. Iniciaremos com uma questão, depois abordaremos algumas das características gerais da Idade Média que já abordamos na aula anterior. Posteriormente, as características relativas à Baixa Idade Média e, por fim, uma questão para nos ajudar na fixação do conteúdo. Vamos então à nossa primeira questão. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Perceba desde o início a relação entre o nascimento desta categoria denominada intelectuais, diretamente relacionada ao surgimento das cidades. Foi com o desenvolvimento urbano, ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que o intelectual, apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas. A um só tempo, um homem que, profissionalmente, tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, o intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Jacques Le Goff, Os Intelectuais na Idade Média. O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia que. Alternativa A. O surgimento dessa categoria evidencia o apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato. Alternativa B. Relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. Alternativa C. Importância organizacional das corporações de ofício. Alternativa D. Progressiva expansão da educação escolar. Ou alternativa E. Acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. A alternativa correta, letra B. Desde o início do trecho do texto, o autor está fazendo a correlação entre as cidades e o surgimento desta categoria que se insere nesta divisão do trabalho. No início foram as cidades. Nasceu com elas. Quem é que nasceu com elas? O intelectual. Foi o desenvolvimento urbano ligado às funções de comércio e indústria que ele apareceu. Quem? O intelectual. Como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Portanto, sem sombra de dúvidas, é uma relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. Este desenvolvimento urbano é um aspecto aí da Baixa Idade Média que se inicia aproximadamente no século XI, que iremos tratar nesta aula. Mas antes de entrarmos na Baixa Idade Média, vamos recordar algumas características gerais da Idade Média. Nesta aula trataremos da Baixa Idade Média. A aula anterior foi sobre a Alta Idade Média. A Idade Média como um todo decorreu do século V d.C. ao século XV e ela está dividida nestes dois momentos. A Alta Idade Média, que vai até o século X, e a Baixa Idade Média, que se inicia no século XI e vai até o século XV, com a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino, que é temática da nossa próxima aula. Recordamos também que o termo Idade das Trevas não é mais utilizado pelos historiadores para caracterizar a Idade Média. Outros fatores gerais relativos a este momento já tratamos na nossa primeira aula sobre este período. Vamos então às características deste momento denominado de Baixa Idade Média. E o primeiro deles que vamos destacar foram as cruzadas, que foram constituídas por expedições militares de caráter religioso, com a finalidade de retomar a cidade de Jerusalém,
que estava sob o domínio muçulmano desde o século VII depois de Cristo. Entre o século XI e XIII ocorreram 8 grandes expedições nesta tentativa de retomar para os cristãos a cidade de Jerusalém. Este, portanto, é um fator que ocorre no momento denominado de Baixa Idade Média. Outra característica refere-se ao renascimento comercial. Esse fluxo de pessoas saindo da Europa em direção à Ásia, que ficou conhecido como cruzadas, contribuíram para o restabelecimento das rotas comerciais. Ao longo deste trajeto, a criação, por exemplo, de feiras irá incentivar ou contribuir para que o comércio ou as rotas comerciais neste fluxo entre Ocidente para Oriente e de Oriente para o Ocidente seja restabelecido. Lembrando que na Alta Idade Média houve o declínio do comércio e aqui na Baixa Idade Média ocorre o ressurgimento deste comércio. Agora ocorre também a urbanização, recordando que a Alta Idade Média, ruralização, conforme abordamos na aula anterior. Na Baixa Idade Média é um processo de urbanização. Ao longo das novas rotas comerciais, multiplicavam-se os burgos, isto é, as cidades. Muitas vezes tratava-se de antigas cidades romanas abandonadas que foram sendo reocupadas e voltavam a prosperar. Outras vezes eram aglomerados que surgiam nas encruzilhadas de rotas comerciais terrestres, em regiões de feiras ou às margens de rios. Neste momento, portanto, denominado de Baixa Idade Média, enfatizamos as cruzadas, o renascimento comercial e a urbanização, fatores que foram distintos do período anterior denominado de Alta Idade Média. Outros fatores relativos a este momento são aqueles que o levaram ao seu declínio, ou seja, as suas crises. Entre os séculos XIV e XV ocorreram uma série de eventos com impactos negativos para a sociedade medieval. A exemplo da crise agrícola, seja ela por fatores climáticos, ou seja, alterações do clima que afetaram a produção, ou humanos, a exemplo dos nobres que estavam impedindo a derrubada das florestas, pois eles utilizavam estas florestas para a caça. O esgotamento da terra cultivável pelo homem também foi outro fator que contribuiu para a crise agrícola. Disputas políticas entre os reinos e disputas religiosas entre os próprios religiosos, bem como entre os religiosos e os políticos. Guerras, fome e doenças. Portanto, uma série de eventos de impactos negativos para este momento. Entre esta série de eventos, destacamos 2. Um deles, que ficou conhecido como peste negra ou peste bubônica, que ocorreu entre os anos de 1347 e 1350. Essa doença causava infecção pulmonar e poderia levar à morte. Sua transmissão era por meio da pulga do rato e entre os seres humanos, ou seja, uma pessoa poderia transmitir para a outra. Ela causou a morte de milhões de pessoas. Estima-se que aproximadamente 1/3 da população europeia foi dizimada. E esta pandemia medieval, ela ocorreu no momento em que também acontecia uma série de conflitos que ficou conhecida por Guerra dos 100 Anos, que iniciou-se uma década antes da peste negra, no ano de 1337 e durou até o ano de 1453.
53. Apesar de ser Guerra dos 100 anos, atente que ela vai durar mais do que 100 anos. Que foi não um conflito, mas diversos conflitos, ou um conjunto de conflitos intercalados, ou seja, não foi um conflito sucessivo, ininterrupto, mas uma série de conflitos com momentos de acordos de paz, que envolveram o que atualmente denominamos de França e Inglaterra. Sendo assim, estes fatores contribuíram para o período de declínio ou de decadência da Idade Média. Vamos para a nossa segunda questão relativa a este período. Mais ou menos a partir do século XI, ou seja, Baixa Idade Média, os cristãos organizaram expedições em comum contra os muçulmanos na Palestina, para reconquistar os lugares santos, onde Cristo tinha morrido e ressuscitado. São as cruzadas. Os homens e mulheres da Idade Média tiveram então um sentimento de pertencer a um mesmo grupo de instituições, de crenças e de hábitos, a denominada cristandade. Segundo o texto, as cruzadas, alternativa A, contribuíram para a construção da unidade interna do cristianismo, o que reforçou o poder da Igreja Católica Romana e do Papado. Alternativa B, resultaram na conquista definitiva da Palestina pelos cristãos e na decorrente derrota e submissão dos muçulmanos. Alternativa C, determinaram o aumento do poder dos reis e dos imperadores, uma vez que a derrota dos cristãos debilitou o poder político do Papa. Alternativa D, estabeleceram o caráter monoteísta do cristianismo medieval, o que ajudou a reduzir a influência judaica e muçulmana na Palestina. Ou alternativa E, definiram a separação oficial entre igreja e Estado, estipulando funções e papéis diferentes para os líderes políticos e religiosos. A alternativa correta, letra A, contribuíram para a construção da unidade interna do cristianismo. Segundo o texto, note em sua segunda parte, os homens e as mulheres na Idade Média tiveram então o sentimento de pertencer a um mesmo grupo de instituições, de crenças e de hábitos, a cristandade, ou seja, um sentimento de unidade interna do cristianismo. E esse sentimento e essas cruzadas contribuíram para o poder da Igreja Católica Romana e o reforço do poder papal. Chegamos assim ao final da nossa aula sobre a Idade Média. Inscreva-se em nosso canal, conheça nosso conteúdo no blog, nosso conteúdo do Spotify e, se desejar entrar em contato conosco, envie-nos um e-mail. Bons estudos e até a próxima!